Olá pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre teoria dos jogos. Pois bem pessoal, nessa aula inicial de teoria dos jogos falaremos sobre 3 tópicos: a caracterização da teoria dos jogos, o conceito básico de teoria dos jogos e vamos à definição de jogo. Vamos embora? Vamos começar pela caracterização geral da teoria dos jogos. A teoria dos jogos analisa os comportamentos e os processos de decisão de indivíduos ou grupos de indivíduos que se interagem em situações onde os resultados para cada um deles dependem não somente das suas próprias ações, mas também das ações dos demais. Trata-se, então, de situações onde se diz que a pessoa envolvida, geralmente nomeada de jogador, adota comportamento e decisão estratégica. A teoria dos jogos, pessoal, é usada para se estudar assuntos tais como eleições, balança de poder, evolução genética. Ela é também uma teoria matemática pura, que pode e tem sido estudada como tal, sem a necessidade de relacioná-la com problemas comportamentais. Vamos a um exemplo. Uma montadora de automóveis está decidindo se reduz o preço do seu modelo de carro com menores vendas. Como, em geral, há poucas montadoras de automóveis, cada qual com participação significativa no mercado, isso significa que sua decisão terá consequências sobre as vendas das empresas que produzem modelos concorrentes ao seu. Isso deverá ser levado em consideração, pois a decisão de reduzir o preço do modelo poderá levar as empresas competidoras a também reduzirem seus preços. Por outro lado, as outras empresas devem considerar, ao definirem os preços dos seus modelos, a possibilidade da empresa em questão reduzir o preço de seu modelo cujas vendas não vão bem. Por exemplo, um país membro da OPEP, da Associação Mundial de Produtores de Petróleo, avalia se vale a pena restringir sua produção de petróleo para sustentar o preço do produto. Os líderes da OPEP, por sua vez, consideram a possibilidade dos países membros desrespeitarem suas cotas no momento de reduzir a produção. Bom, pessoal, isso pode acontecer e acontece. Vamos dar uma olhada numa reportagem bem atual agora no período de quarentena sobre países, sobre decisões de países que fazem parte da OPEP. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e países aliados, um grupo chamado de OPEP+, decidiram reduzir a produção global de petróleo em 10 milhões de barris por dia. O acordo prevê esta redução nos meses de maio e junho. A informação é da agência de notícias russa TASS e da rede de televisão privada argelina Enahar TV. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo não informou formalmente este acordo, nem especificou como o esforço seria compartilhado entre todos os países. Já o presidente americano Donald Trump afirmou que o grupo está perto de um acordo. Trump conversou com o seu colega russo Vladimir Putin e o rei Salman da Arábia Saudita. Em março, os preços do petróleo caíram bruscamente depois de serem atingidos simultaneamente por uma guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita, na qual os dois países aumentaram a produção, e pela paralisação da economia global desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. Como vamos ver ao longo dessas aulas, a teoria dos jogos e opções reais estão muito presentes nas decisões internacionais. Vamos agora para a parte 2. Vamos à definição do que é um jogo. Todos nós, pessoal, em algum momento da nossa infância, tivemos contato com algum jogo. Um jogo de salão, um jogo de damas, um jogo eletrônico, por exemplo. Fosse uma brincadeira de criança ou algo mais elaborado, como um campeonato de xadrez, todos nós já participamos de alguma espécie de jogo. Mesmo depois de adultos, alguns jogos, como futebol, continuam sendo uma paixão. De certa forma, principalmente como recreação, jogos são algo tão presente no nosso dia a dia que os encaramos como algo natural.
a maioria das pessoas provavelmente não considera os jogos algo a ser estudado seriamente. Contudo, caros alunos, refletindo um pouco, veremos que em nossa linguagem corrente, com frequência tratamos como se fossem jogos, atividades bem mais sérias do que aquelas que praticamos no momento de lazer. Isso fica evidente quando empregamos expressões do tipo o jogo da política internacional, o jogo da livre concorrência, o que parece sugerir que há algo em comum entre negociações internacionais, decisões estratégicas de executivos de empresas com uma partida de xadrez. Esse vídeo, pessoal, que vocês estão vendo aí, é um desenho da Pixar muito interessante, muito bonitinho. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem o desenho completo. O elemento básico de um jogo é o conjunto de jogadores que participam dele. Cada jogador tem um conjunto de estratégias. Quando cada jogador escolhe a sua estratégia, temos então um conjunto de perfis de estratégia. Cada jogador tem interesse ou preferência para cada situação do jogo. Vamos agora, pessoal, à terminologia para a teoria dos jogos. Os jogadores são os participantes do jogo e podem ser em número de 2 ou mais. Lance. Todo jogo consiste em uma sequência de lances, alguns deles simultâneos, que correspondem ou a decisões dos jogadores ou a resultados de eventos aleatórios. Pagamentos. Ao final do jogo, cada jogador recebe um pagamento acumulado dos pagamentos efetuados ao longo dos lances, que vai corresponder a um número real. Exemplo para vocês, a quantia de dinheiro que se ganha no jogo de cartas. A utilidade é um conceito que reflete suas preferências frente a várias alternativas de resultado de um jogo. A estratégia de um jogador é a descrição das decisões a serem tomadas frente a todas as possíveis situações que podem ser apresentadas durante o jogo. Portanto, a estratégia não depende do que o adversário irá fazer naquele lance. Vão existir jogos, no entanto, que a enumeração de todas as possíveis situações é intratável, como no caso do jogo de xadrez. Os jogos de soma nula são aqueles para os quais o somatório dos pagamentos efetuados a todos os jogadores é nulo. Não importa a estratégia adotada por cada um dos jogadores. Neste caso, o que um jogador ganha corresponde ao que é perdido pelos demais jogadores. Jogos de soma não nula são aqueles que não respeitam as condições que caracterizam o jogo de soma nula. Um exemplo aqui é o dilema dos prisioneiros que nós vamos ver no próximo vídeo. Pessoal, os jogos de informação completa são jogos em que cada jogador tem conhecimento de todos os lances já ocorridos. Exemplo contrário aqui são alguns jogos de carta, como o pôquer, por exemplo. Gente, eu vou fazer um desabafo de quarentena. Mais um, né? Quanta louça. Meu Deus, quanta louça. A gente tá em casa há mais ou menos o quê? 20 e poucos dias, quase 30 dias. É muita louça. É muita louça, meu Deus. Acorda, tem louça pra lavar. Aí você lava a louça, toma café, tem louça pra lavar. Aí você vem, trabalha, faz um vídeo, prepara uma aula. Vamos agora verificar alguns conceitos básicos de teoria dos jogos. Vamos agora às definições das regras do jogo. Vale lembrar que cada jogador tem um interesse específico em cada situação do jogo. Precisamos saber também se os lances dos jogadores são simultâneos ou são alternados. E quem joga primeiro? E quando? Precisamos saber também. É importante saber também qual a informação que cada jogador tem. A informação é perfeita para esse jogo? E quais são os planos, as estratégias possíveis nesse jogo? Um jogo pode ser cooperativo ou não cooperativo. No jogo cooperativo,
é permitido aos jogadores fazerem acordos entre si. No jogo não cooperativo, não é permitido. Os jogos não cooperativos são os mais adequados para modelar a competição no mercado, usado em microeconomia. Jogos cooperativos são mais adequados para modelar contratos e acordos sociais. Jogos cooperativos são usados para modelar a firma, por exemplo. Os jogos não cooperativos usam conceitos de equilíbrio para prever o resultado de um jogo. O jogo cooperativo muitas vezes usa axiomas para estabelecer regras de como se deve jogar. Pessoal, os jogos não cooperativos podem ser formalizados e apresentados de duas formas. Na forma normal, ou também chamada de estratégica, denotada por γ-N, como uma representação por matrizes para os payoffs dos jogadores, ou seja, para os ganhos dos jogadores. Na forma extensiva, denotada por γ-E, como uma árvore de jogo. A árvore de jogo é uma árvore de decisão generalizada para múltiplos decisores, no caso, os jogadores. Pessoal, os jogos cooperativos precisam de um terceiro formato. É preciso considerar a possibilidade de coalizão, isso é, subconjuntos dos N jogadores. Existem 2 elevado a N menos 1 coalizões possíveis. As coalizões S jogam entre si diferentes tipos de jogos e internamente possuem uma regra de divisão do payoff ganho. A forma coalizão, denotada por γ-C através da definição do par NC, no jogo de jogadores e com função característica C de S, a função característica C de S, lembrando, representa as possibilidades de cooperação para a coalizão S. É a utilidade total da coalizão S, ou riqueza, a ser transferida aos seus membros. Vamos fazer agora um exemplo na forma normal, ou forma estratégica. É apresentado por uma matriz. Esse exemplo é um jogo de par ou ímpar, com disputa de R$1. Na matriz, o que está de verde é o resultado, ou seja, o payoff do jogador 1. E o que está de roxo é o payoff do jogador 2. Como vocês podem ver, pessoal, se o jogador 1 jogar par e o jogador 2 jogar par, o jogador 1 ganha R$1 e o jogador 2 não ganha nada. Se o jogador 1 jogar ímpar e o jogador 2 jogar par, o jogador 1 não ganha nada e o jogador 2 ganha 1. E se o jogador 1 jogar par e o jogador 2 jogar ímpar, então o jogador 1 não ganha nada e o jogador 2 ganha 1. E por fim, se o jogador 1 jogar ímpar e o jogador 2 também jogar ímpar, o jogador 1 ganha 1 e o jogador 2 não ganha nada. Pessoal, o único equilíbrio do jogo de par ou ímpar é um equilíbrio probabilístico, ou em estratégias mistas. Cada jogador joga par com 50% de chance e ímpar com 50% de chance. Dado um conjunto de estratégias puras, que eu chamo de SI, uma estratégia mista para um jogador I é uma função σI, onde SI está entre 0 e 1, que assimila a cada estratégia pura SI pertencente a S maior I uma probabilidade σI de SI maior do que 0. A soma dos sigmas para todos os SIs é igual a 1. Lembre-se, probabilidade só pode somar no máximo 100%, ou seja, 1. Agora vamos ao mesmo exemplo, só que na forma extensiva. O jogador 1 e o jogador 2, e o exemplo é um jogo de par ou ímpar, uma disputa por R$1. A forma extensiva é mais usada para jogos dinâmicos e com lances sequenciais, como eu já salientei aqui, mas pode ser usado também para jogos como lances simultâneos, como o jogo de par ou ímpar. Aqui, por convenção de payoff, o jogador 1 pediu par e o jogador 2 pediu ímpar. Nos jogos simultâneos ou de informações imperfeitas, usa-se uma elipse circulando os nós do mesmo conjunto de informação. Se o jogo fosse de lances alternados, o jogador 2 saberia em que nó ele estaria e poderia ganhar R$1 com a melhor resposta. Só lembrando, é uma elipse e aqui nesse jogo aparece no jogador 2. Isso significa que o jogador 2 não sabe em qual nó ele está, ou seja, ele não sabe qual foi o jogo do jogador 1.
Os jogos dinâmicos envolvem uma sequência de ações, e isso ocorre com a maioria dos jogos de opções reais. Elas decidem, de forma sequencial, se exercem ou não exercem a opção de entrar no mercado. Bom, pessoal, como podemos ver, os payoffs são valores das opções. Aí eu tenho a firma 1 e a firma 2. Note que na forma normal não se poderia capturar a dinâmica do jogo. Por isso é necessária a forma extensiva. Aqui o jogo é de informação perfeita, pois a firma 2 decide sabendo o lance jogado pela firma 1. Aqui o E representa entrar no mercado e NE não entrar no mercado. Os resultados são o resultado de duopólio para as duas empresas, o primeiro resultado, o segundo, um resultado de monopólio para a firma 1, o resultado 3, monopólio para a firma 2, e o resultado 4 é o resultado 00, ou seja, nenhuma das firmas decidiu entrar no mercado. Pessoal, duas formas extensivas podem ter a mesma forma normal. Vamos olhar esse exemplo aqui. Na forma normal, eu tenho as possibilidades para a firma 1, A e B. E para a firma 2, eu tenho as possibilidades D e C, como aparece aí na matriz para vocês. Quando eu abro essa matriz na forma extensiva, eu posso ver que eu tenho apenas 3 resultados possíveis. Ganho 1, 2, ganho 3, 1 e ganho 2, 4. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo na forma extensiva e na forma normal. Note que os jogos são diferentes. Na árvore anterior que eu mostrei para vocês, o jogador 2 sabe o que o jogador 1 jogou. Precisamos da forma extensiva para ver isso. Lembre, o tracejado aqui quer dizer que o jogador 2, ou seja, a firma 2, não sabe em qual nó ela está. Não sabe qual foi o jogo da firma 1, se foi A ou se foi B. Aqui, pessoal, temos 4 possíveis resultados. 1, 2, 1, 2, 3, 1 e 2, 4. Lá naquele outro, tínhamos apenas 3 resultados. Só lembrando, o resultado cinza que vem primeiro é o resultado da firma 1 e o resultado em roxo que vem depois é o resultado da empresa ou da firma 2. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse é um vídeo que introduz o assunto de teoria dos jogos e opções reais. Nós teremos vários vídeos em sequência. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido. Até breve!